Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebu o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo deles, pois não há nada escondido que não venha a ser revelado. E não existe nada oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repito, à luz do dia. E o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam pelo corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daqueles que podem arruinar a alma e o corpo do inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que der testemunho diante de mim dos homens, e também eu darei testemunho diante daquele que me enviou. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Os discípulos não devem ter medo, porque a missão se baseia na verdade, que se põe a descoberto toda a mentira de um sistema social. Quem não mostra a sua verdadeira face? Os homens podem até matar o corpo dos discípulos, mas não conseguirão lhes tirar a vida, pois Deus, quem dá e conserva ou tira a vida para sempre. A segurança do discípulo está na promessa. Quem é fiel a Jesus, terá Jesus a seu favor diante de Deus. Celebramos hoje a solenidade de São Bento. Coincidiu do Evangelho de hoje também falar sobre o medo. Quantas vezes nós se sentimos atormentados por alguma coisa que invade o nosso coração? Quantas vezes nós se sentimos com medo de alguma coisa que entra no nosso coração e se instala ali? O medo pode ser discreto de várias formas. Medo de alguma prova que você vai fazer. Medo de algum local que você vai ir. Medo de alguma situação que está acontecendo. Medo de alguém que foi embora e não chegou até agora, vai saber aonde que ele está? Medo. O medo pode ser descrito de várias razões, já que quem interpreta o medo é quem vivencia o medo. Somente quem interpreta o medo é quem vivencia. E é por isso que a gente não pode ficar entrando na vida das pessoas e dizer, olha, eu conheço a sua dor. Eu conheço o que você está sentindo porque eu já senti isso, nós não conhecemos. Porque somente quem interpreta, seja o medo, seja a dor, seja a alegria, é a pessoa. Porque a pessoa mesmo vivencia e interpreta. Quando nós falamos que nós conhecemos o sentimento, nós também se colocamos no lugar da pessoa e nós também queremos dizer que um dia nós passamos pelos mesmíssimos sentimentos que ela está passando naquele momento. Coisa que é totalmente diferente, já que eu sinto diferente o que uma pessoa está sentindo. Não é igual. E é isso que Jesus quer nos retratar também no Evangelho de hoje. Vejam, os discípulos estavam com medo. E o que Jesus disse? Coragem.
Por que eles estavam com medo? Porque tantas multidões falavam a respeito de Jesus, mas não falavam bem. Tantas e tantas e tantas pessoas falavam a respeito de Jesus, mas não falavam bem. Olha, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E é por isso que Jesus inicia essa indagação respondendo aos doutores da lei. Se é pelo príncipe dos demônios, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, quanto mais os que estão dentro da casa dele. Como uma pessoa, e lembra que eu falei isso há 2 dias atrás, como uma pessoa pode dividir uma família? É impossível. Até tem como. Fisicamente tem como. Mas um reino dividido, ele desmorona. Não tem como você ser ex-pai, ex-irmão, ex-filho. Isso não existe. E Jesus quer nos retratar isso também. Não basta. O papel hoje em dia não serve para nada, a não ser para escrever. O que basta mesmo é o sentimento. Aquilo que eu sinto pela pessoa. E é isso que nós não retratamos hoje em dia. E é por isso que existem tantos divórcios. Pessoas que não vão pelos sentimentos, não vão por aquilo que a pessoa sente pelo outro, mas vão pelo desejo carnal. Existe uma coisa chamada envelhecimento. Será que nós estamos querendo passar o resto da vida juntos? E é isso que vai Jesus dizer no Evangelho de hoje. Um reino dividido desmorona. Nós precisamos saber construir a união dentro desse reino. E aí a gente avança para o segundo ponto do Evangelho de hoje. Jesus diz: não tenham medo deles, pois tudo que está escondido será revelado. É por isso que a gente não pode fazer segredo. É por isso que a gente não pode contar algum segredo. Por quê? Porque mentira tem perna curta. Já ouviram aquele ditado? Quando nós fazemos alguma mentira, algum segredo, revelamos algo contra alguém, mas a pessoa não sabe, é questão de tempo até aquela pessoa ficar sabendo. É questão de tempo até aquela pessoa suspeitar que tem algo de errado. E isso eu não digo só por falar, só por alguém vai falar, mas pelos gestos. Nós reconhecemos quando uma pessoa está de cara virada com a gente. A gente reconhece quando a pessoa está julgando a gente. A gente reconhece quando uma pessoa está querendo ajudar a gente. É por isso que nós devemos ter cuidado. Vou repetir a frase que eu falei antes. Um reino dividido desmorona. É necessário buscar a união nesse reino. Se nós buscamos a união, nós sempre precisamos buscar a verdade. E é aí que vem o segundo ponto do evangelho de hoje. Não adianta eu querer buscar a união e carregar a mentira comigo. Eu preciso buscar a união e a verdade junto. Porque a verdade ela vai revelando. Mas a verdade ela não pode ser uma verdade julgadora. Ela tem que ser uma verdade amiga. Dizer para o outro que está errado, mas com o desejo de ajudá-lo. Tantas e tantas e tantas pessoas, ao invés de ajudar as pessoas da igreja, afastam elas. Porque a minha opinião é essa. Você não toca bem. Você não serve bem. A minha opinião é essa. Você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. E aí a pessoa já fala na lata. Isso machuca o coração de alguém que se doa para Deus. Será que nós estamos preparados para
ajudar ao outro com a verdade e com amor? E aí nós vamos para o terceiro e último ponto do evangelho de hoje. Aquele que me seguir e der meu testemunho diante de mim e diante dos homens, também eu darei testemunho dele, do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Muitos jovens, aí eu falo isso, eu sei que boa parte, eu conheço, eu sei que boa parte das pessoas que assistem o canal tem mais de 40. Mas muitos jovens têm vergonha de demonstrar a Cristo. Pode ver, seja nas igrejas, seja em casa. As pessoas têm vergonha de demonstrar que são católicos. Mas por que essa vergonha? Seja por razões de que outra pessoa não vai saber o que é isso. Outra pessoa não vai saber o que eu estou vivenciando. Eu vou ser tratado como trouxa. Pessoas que não conseguem, não têm este amor verdadeiro por Jesus. A importância de usar o crucifixo não é somente para você mostrar para todo mundo que você é católico, mas é para mostrar para você mesmo que as dificuldades vão aparecer. E é por isso que hoje nós celebramos o dia de São Bento. A cruz sagrada deve ser a nossa luz, mesmo nos momentos de dificuldade. Porque quando eu estou sofrendo, quando eu estou chorando, quando eu estou passando alguma enfermidade, alguma dificuldade, eu olho para a cruz e penso, a minha cruz não é maior do que a cruz de Jesus. Eu consigo passar. É isso. Por isso nós não devemos ter medo, não devemos ter vergonha, não devemos ter algum receio de usar aquilo que nos protege. Quantas e quantas e quantas vezes nós passamos por algum momento de dificuldade, mas a gente nunca se dá conta que a nossa cruz é mais leve do que a que Jesus passou. Carregar um símbolo, dizer que é católico, não é somente para poder convidar o outro para ir para a missa. E se convidar, graças a Deus. Mas é também para dizer que mesmo nos momentos de dificuldade, eu sei com quem contar, aonde contar e como contar. É ter a ciência de que a pessoa vai sofrer. Mas quando ela sofrer, ela sabe para quem contar o seu sofrimento. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.